Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e vamos revisar agora transitividade verbal, as classificações sintáticas dos verbos. Tem um outro vídeo aqui que fala sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação é quando você tem um verbo que não expressa ação e apenas liga o sujeito com a sua característica que a gente chama de predicativo do sujeito, ok? Nesse vídeo aqui, a gente vai além do verbo de ligação. A gente vai falar sobre verbos intransitivos e verbos transitivos, que são os verbos de ação, digamos assim, né? Ao contrário do outro, que era verbo de estado, agora a gente vai ter ação, o fenômeno da natureza. E aí nós temos as seguintes classificações. Nós temos o intransitivo, que não precisa de complemento, o transitivo direto, que precisa de complemento, transitivo indireto, que precisa de complemento com preposição, e o transitivo direto e indireto, que também pode ser chamado de bitransitivo, que ele precisa de dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vou compartilhar aqui a tela para poder ir mostrando os exemplos, tá bom? Bora lá. Então, o verbo intransitivo, digamos assim, que é aquele verbo independente. Ele não precisa de ninguém acompanhando ele não precisa de um complemento, mas ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. E aí, esse adjunto adverbial, ele não é, digamos, ele pode ser obrigatório em alguns casos. Meu Deus, Loki. Não, bora lá. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, mas ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Em alguns casos, ele é meio que obrigatório, mas por ser um adjunto adverbial, a gente não considera como um complemento obrigatório, tá bom? Por exemplo, o Loquivaldo saiu. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo, saiu. Agora, se eu falar assim, Loquivaldo foi para a sala. Então, quando eu uso o verbo ir, o foi, né, no caso aqui, o ir, ele é um verbo intransitivo, porque para a sala é o lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Então, alguns verbos, por exemplo, ir, eu penso mais nesses verbos de movimento, né? Quando você vai e volta de algum lugar, você sempre coloca algum lugar, mas esse algum lugar não é um objeto. Então, ele vai ser classificado como adjunto adverbial, geralmente de lugar. Tá, então o verbo intransitivo, retomando, é um verbo que não precisa de complemento substantivo, mas ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial, que às vezes é obrigatório, às vezes não, tá bom? Outros exemplos aqui, ó, minha prima nasceu. O nasceu é um verbo intransitivo. Qualquer coisa que eu coloque depois do nasceu é adjunto adverbial. Então, eu posso falar ontem, de manhã, nasceu no interior, sei lá, no hospital. Então, ela nasceu com alegria, de que modo. Então, o nascer é um verbo intransitivo, não precisa de complemento substantivo, mas ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Verbos transitivos são verbos que precisam de complemento substantivo. E são os verbos que geram pergunta, o que, ou preposição e o que. O verbo transitivo direto, ele precisa de complemento substantivo, que é o objeto direto, e ele é direto porque ele não tem preposição. Ele pode ter artigo na frente, junto com o substantivo, né? Ele pode ter o artigo, ele pode ter o numeral, ele pode ter um pronome, mas ele não pode ter uma preposição, porque se tiver preposição, aí é outra classificação. Verbos transitivos diretos, os verbos transitivos diretos têm como complemento obrigatório o objeto direto. De novo, sem preposição. Então, ela comprou um livro. Ela comprou o quê? Então, aqui, um livro é o objeto direto. Ele abraçou a irmã. Ele abraçou o quê? Ou a quem, né? O quê? A irmã. Então, esse a aqui não é uma preposição. Esse a aqui é um artigo. Está definindo aqui o substantivo irmã. Então, a irmã é um objeto direto. O verbo transitivo indireto, ele também é um verbo que precisa de complemento substantivo, só que antes do substantivo vai ter obrigatoriamente uma preposição. E aí, vamos lembrar as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. Então, essas são as preposições essenciais da língua portuguesa. Se tiver uma dessas preposições depois do substantivo e estiver complementando o verbo, vai ser um verbo transitivo indireto. O complemento obrigatório do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. Aqui os exemplos. Confio em você.
Confio em quem? Esse em você, em preposição, em você, objeto indireto. Preciso, quem precisa, precisa de alguma coisa, de preposição. Então, preciso, verbo transitivo indireto, de ajuda é um objeto indireto, ok? Transitivo direto não tem preposição, transitivo indireto tem obrigação, ou tem a preposição obrigatória. O verbo transitivo direto e indireto é quando você vai ter as duas coisas. Então, você vai ter um complemento ali, tanto faz a ordem, tá? Vai ter o verbo, e aí depois o complemento substantivo com preposição, e depois outro sem preposição, ou o contrário, sem preposição, objeto direto, e depois o objeto indireto. Por exemplo, eu emprestei o livro ao colega. Podia ser, eu emprestei ao colega o livro, tanto faz, a classificação é a mesma. Eu emprestei o quê? O livro. Só que tá vendo que tem outro substantivo que também gera pergunta? Eu emprestei o quê para quem? Aí ao colega é o objeto indireto, o livro é o objeto direto. Outro exemplo. Agradeci o presente à professora. Agradeci o quê? O presente, objeto direto. Agradeci a quem? A professora, objeto indireto. É isso. Verbo transitivo direto precisa de complemento substantivo sem preposição, que é o objeto direto. Verbo transitivo indireto é o verbo que precisa de complemento substantivo com preposição, que é o objeto indireto. Verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, precisa de dois complementos ao mesmo tempo, objeto direto e o objeto indireto, tanto faz a ordem. E o último é o verbo intransitivo, que não precisa de complemento substantivo obrigatório, mas ele pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Essas são as classificações, essas 4, e mais o verbo de ligação. São só essas 5 classificações dos verbos na análise sintática. Quem é meu aluno vai receber aqui o resumo, 2 exercícios para treinar, exercícios dinâmicos, e mais algumas frases para classificar. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar, mandar mais orientações. E se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato aqui nos comentários que eu conto como, tá bom? Até mais, pessoal!